Olá, estudantes! Estamos aqui começando a disciplina de Gerenciamento de Riscos e Emergências e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco, uma introdução aos conceitos de risco, perigo e também falar da matriz de risco. Eu trouxe hoje o convidado, ele é técnico de segurança e atualmente trabalha na questão de consultoria, Pablo Nascimento, e ele vai estar aqui me auxiliando, falando um pouco desses conceitos e também passando a experiência dele do dia a dia, tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai estar sempre disponível lá no AVA, podem estar fazendo as perguntas nos fóruns e acessem, né, todos os sistemas que a escola disponibiliza, através do Spotify, acessem o canal do YouTube para estar pegando todas as informações da disciplina e lendo também o nosso e-book. Aí eu já vou passar direto aqui a palavra para o nosso convidado, para ele começar falando um pouquinho, né, dessa definição de perigo e alguma experiência dele nessa área da segurança do trabalho. Primeiro quero agradecer aí o convite, né? Agradecer o Roberto aí, poder participar desse momento de formação, né, de novos técnicos de segurança. Né? Minha base de formação é técnico de segurança do trabalho. Hoje, como o Roberto falou, atuo como consultor e é a vida do consultor, né? A gente está nas indústrias, grandes indústrias, né? Atendendo aí nas multinacionais e a gente tem um papel importante também justamente nessa parte da percepção de risco e perigo, né? E para o aluno, muitas vezes, ele no começo da carreira, ele tem um pouco de dificuldade de diferenciar o que é um perigo do que é um risco, né? E aí a forma que eu acho mais fácil de transmitir isso é através de exemplos, né? E aí, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que é um tubarão. O tubarão, ele por sua natureza, ele é sempre perigoso. Ele vai ser sempre perigoso. A natureza do tubarão é de um animal que oferece perigo, né? Então, mesmo eu e você que estamos aqui na sala e o aluno que está nesse momento assistindo essa aula, o tubarão continua sendo um animal perigoso. Então, independente de a gente estar próximo a ele ou distante dele, ele vai continuar sendo um animal perigoso. Outro exemplo é a eletricidade. As fontes elétricas, elas têm uma energia perigosa, então é uma fonte de energia perigosa. Independente, estou aqui, por exemplo, aqui nesse estúdio, a gente está cheio de equipamentos elétricos, né? Todos eles alimentados por eletricidade e que oferecem perigo, né? Lógico, estamos aqui, o equipamento elétrico, por exemplo, nessa situação aqui, ele está dentro ali de um eletroduto, dentro de uma eletrocalha, dentro de uma tomada, fechadinho. Então, apesar de nós estarmos próximos ao perigo, a nossa exposição é muito pouca. A mesma coisa do tubarão. Ele é perigoso, né? Mas a nossa exposição a ele, por estarmos bem distante dele, não há risco, né? Então, quando a gente, para facilitar o entendimento entre perigo e risco, perigo seria inerente à atividade, inerente ao objeto, inerente à coisa, né? E o risco é a exposição a essa fonte de perigo, né? Então vamos lá voltar ao exemplo do tubarão. Se a gente chega ali na praia de Boa Viagem, né? A gente está sentado ali na beira da praia, tomando caldinho ali, e o tubarão está lá dentro do mar. Então ele permanece sendo perigoso. Enquanto eu estiver na areia, eu não estou me expondo ao perigo. Então eu não estou numa zona de risco. A partir do momento que eu começo a entrar no mar, né, eu vou aumentando minha exposição ao perigo, então eu vou aumentando minha zona de risco. Então, quanto mais profundo eu estiver dentro d'água, mais exposto ao risco eu estou. Seria maior a possibilidade de ocorrer uma situação de ataque, né, de acidente, no caso. Uma lesão, um dano, né? Então é justamente isso que você falou aí. O perigo, ele está lá, inerente à coisa. Aí eu me exponho ao perigo, ou seja, eu entro na zona de risco. E por consequência dessa exposição à zona de risco, eu posso ter o que a gente chama de dano ou lesão, né? E aí tem várias classificações de dano ou lesão, né? Uma perfuração, um corte, uma fatalidade, a perca de um membro, né? Então tudo isso aí são consequências da exposição dentro de uma zona de risco, de exposição ao perigo. Então é isso, o trabalho do técnico de segurança vai estar lá, nesse dia a dia,
observando as situações às quais o trabalhador vai estar exposto e lembrando que esse tipo de avaliação pode estar sendo feita durante, né, vamos dizer, o trabalho de uma empresa, né, isso é feito corriqueiramente, mas também pode ser feito até mesmo antes de ser aberto um empreendimento, né, na parte de planejamento, porque aí você já vai fazendo a melhora, vai ajustando a planta para daí dar uma melhoria de condição, né, minimizando essa questão da exposição do trabalhador. Aí agora eu vou aproveitar que ele está aqui e vou falar um pouco, né, que está ligado ao assunto do nosso capítulo, a questão de gerenciamento. No caso, qual seria o papel do técnico nessa questão do gerenciamento do risco? Cara, é importantíssimo, né? Então, assim, o SESMIT, ele tem ali uma importância muito grande dentro do gerenciamento do risco. Por quê? A gente vai ter que identificar as fontes de perigo, né? Então, vamos lá, nós identificamos. Aí, vamos lá, tem um risco de queda, né? Trabalho em altura, uma fonte de perigo, né? Tem riscos elétricos, outra fonte de perigo. Temos ruído, né? Outra fonte de perigo. E vários outros itens que podem oferecer risco ali ao trabalhador, né? Ou seja, pode gerar exposição ao trabalhador se o trabalhador adentrar naquele ambiente ou se aproximar daquela fonte de perigo. Então, geralmente a gente trabalha com a matriz, que a gente chama matriz de perigos e riscos, né? E aí o que é que a gente faz nessa matriz? A gente faz o levantamento de todos os perigos, identifica todos os riscos, né, que pode haver naquilo ali e qual a gravidade que aquilo pode gerar, ou seja, o dano, né, que a gente falou logo na primeira etapa. Qual o dano que aquilo pode gerar para o trabalhador? Por exemplo, aí vamos lá. Trabalho em altura é o perigo, né? Porque todo trabalho em altura, todo trabalho acima de 2 metros de altura está dentro da legislação característica como trabalho em altura. Então, o perigo é trabalhar em altura. Qual é o risco? Risco de queda. Você pode ter uma queda com diferença de nível, né? Qual a lesão que pode gerar nisso aí? Fatalidade. Aí você fez essa primeira avaliação, você agora vai dizer quais são as medidas de controle. Então, gerenciamento de risco é justamente isso. Então, vou pegar ali, poxa, por exemplo, para o trabalho à altura que a gente está usando como exemplo, né? Quais são as medidas de controle? Vamos ter aí uma liberação de serviço, né? Vamos ter o curso de formação para o executante do trabalho à altura. Vamos ter ali a análise preliminar do risco, que é outro documento. A gente falou de matriz, existe a APR, que é a análise preliminar do risco. Vai haver ali também os equipamentos de proteção individual. A né? linha de vida, né? Sim. Linha de vida. Então, dentro da pirâmide de gerenciamento do risco, né, existe uma pirâmide de gerenciamento de risco e a gente vai dar, a partir de fez o levantamento, já identificou os perigos, já identificou os riscos. Aí agora a gente vai ter que definir as medidas de controle. Aí na definição das medidas de controle, falando assim, né, o aluno pode até ficar falando, meu Deus, é muita coisa de verdade, mas no dia a dia você vai ficando mais, vamos dizer assim, mais consciente da atividade e fica mais fácil de fazer isso, né? Você vai aprender a ver coisas que não via, vamos dizer assim, no primeiro momento. A partir do momento que você vive aquele dia a dia, você vai conseguindo identificar os riscos e os perigos, vamos dizer, das atividades, né? Com maior facilidade, né? Inclusive de determinar, inclusive, as medidas de controle também. Né? Você vai ficando mais experiente, então as medidas de controle fica mais fácil de você sugerir as medidas de controle. Mas para que a gente tenha um guia, né, na definição das medidas de controle, por exemplo, existe ali uma pirâmide de gerenciamento de risco, né? E aí a gente vai iniciar essas medidas de controle com quais? Primeiro, eliminação. Se eu consigo eliminar o risco, é o melhor mundo, é o mundo ideal, né? Se eu tenho um risco e eu consigo eliminar aquele risco do ambiente de trabalho, acabou-se o problema, né? Eu não vou ter mais risco, então não vou ter mais acidentes, não vou ter mais lesões, não vou ter mais pessoas se acidentando ou pessoas doentes. Então, a primeira coisa a se fazer é tentar eliminar. Poxa, não consigo, Pablo, não tem como eliminar isso, né? A gente vai ter que permanecer. Então, vamos substituir. Não consegue eliminar? Vamos substituir. No trabalho em altura, por exemplo, uma forma de substituir. Ao invés de eu subir um monte de peças para montar lá em cima, a mais de 2 metros de altura, eu monto algumas peças no piso, né? E subo com apenas aquelas peças que precisam ser montadas em altura. Então, eu diminuí a exposição. Ao invés de vamos usar como exemplo, eu tinha 200 peças para montar. E todas elas, ao invés de eu montar pendurado lá a 2 metros de altura, eu monto 100 peças aqui no chão
e só subo com mais 100 para montar lá em Você cima. reduziu o tempo da exposição, né? Exatamente, reduzir o tempo da exposição. Então, eu eliminei parte do processo, né? Então, primeiro, tentar eliminar. Depois, tentar substituir. Cara, não consigo eliminar, não consigo substituir. Então, a gente vai partir para o quê? Medidas de engenharia. Linha de vida é uma medida de engenharia, entendeu? Troller, mosquetões, são tudo medidas de engenharia, para tentar executar o serviço dentro do risco, mas gerenciado com medidas de engenharia. Cara, não tem como colocar medida de engenharia, então a gente vai começar a adicionar outras coisas, controles administrativos, faz parte dos controles administrativos. E por último, sinalizações, controles administrativos e por último, o equipamento de proteção individual. Então já vou deixar aqui para o aluno essa dica. Nem todo trabalho de risco você vai imediatamente pensar no equipamento de proteção individual. Não, primeiro você vai tentar tirar o risco, eliminar o risco. Caso não consiga, é que você vai começar a pensar no equipamento de proteção individual. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, que o equipamento de proteção individual é a última barreira do acidente. Tá entendendo? Então, se o equipamento de proteção individual falhar, vai acidentar o colaborador. Tu tá entendendo? Então, assim, a gente tem que pensar em utilizar o equipamento de proteção individual só e somente só quando a gente não consegue tirar o risco. Né? A gente tá, por exemplo, o calçado de segurança. Por que a gente usa um calçado de segurança numa obra? Um EPI, um calçado de segurança? Porque a gente não conseguiu remover todas as fontes de perfuração. Há fontes de perfuração, há pregos, há pedacinhos de ferro, algumas coisas lá que a gente não consegue tirar de um canteiro de obra. Então, já que a gente não conseguiu eliminar, tem que usar o EPI. Tem que usar o EPI. Entendi. Então, vamos dizer, dando uma geral nisso, a gente tem que lembrar também que vai estar junto com a questão dos exames médicos. Como ele falou muito aí, em trabalho em altura, não é qualquer trabalhador que está liberado a exercer uma função dessa. Então, além de todas as medidas de controle, vai estar junto também com as questões de exames. E é bom também, estudantes, vocês sempre estarem lembrando que o técnico vai fazer grande parte desse trabalho na empresa, porque ele vai ser a pessoa mais próxima no campo da execução dessa atividade no dia a dia e em algumas situações ele vai ser talvez a única pessoa que vai estar pensando na segurança diretamente, porque o trabalho dele realmente é esse, é garantir a questão da integridade física do pessoal que vai estar lá nesse trabalho em campo ou dentro de uma indústria, tá certo? Então, só para falar mais um pouquinho, rapidamente, da matriz. Essa matriz, no caso, ela é um modelo único ou existe diferenças? Ela é padronizada? Não, ela não é um modelo único, né? Ela tem vários modelos, né? No mercado existem vários modelos de matriz, né? Cada empresa adota um, né? Mas tem coisas que são permanentes dentro da matriz, né? É justamente o perigo, o risco, a medida de controle, o grau de exposição, isso sempre vai ter. Tem outras colunas e outras sugestões que são colocadas na matriz, mas aí cabe de cada organização. Mas essa parte principal tem que ter. Então, quer dizer, a matriz de risco vai variar muito de acordo com a atividade que está sendo executada. Lógico, com uma atividade mais complexa você vai ter, né, uma situação mais complexa, então a matriz de risco maior. Então, às vezes você vai encontrar matriz 3x3, 4x4, 5x5, vai variar muito da empresa e da função que está sendo feita lá dentro, tá certo? Então, estudantes, esse papo da gente introdutório é isso. Vou agradecer aqui a presença do amigo Pablo Nascimento, né, que trabalha nessa área agora de consultoria de segurança do trabalho, e lembrar vocês novamente para estar lendo lá o e-book, vendo o podcast, né, lá no Spotify, acessando todos os materiais disponibilizados aqui pela gente, e tendo qualquer dúvida pode estar entrando lá no chat que continuamos à disposição. Nesse momento é isso, agradeço a presença de vocês, né, a audiência, e obrigado.